que temos notícias para debater aqui sobre o Vasco, saídas e chegadas, o mercado começa a se agitar. Hoje, por um acaso, olha só que coisa, né? Ele está aqui fazendo um curso, o Luiz Melo, que é o CEO do Vasco, encontrei com ele, esbarrei, estava voltando do metrô para o meu hotel, o hotel dele aqui perto, eu não sabia onde ele estava até hospedado, sabia que ele estava aqui fazendo um curso da FIFA, e aí encontrei com ele, olha, fanático vascaíno está com moral, porque o homem estava falando com o Juan Arciniegas, que é um dos caras da 777, e ele falou, Juan, just a minute, desligou e veio falar comigo. Não passou uma notícia, mas parou pelo menos para falar comigo, que já mostrou a moral do nosso canal. E aí, cara, temos algumas coisas para tratar. Jogadores que estão indo embora, alguns que estão vindo. Vamos debater. Exatamente. Eu queria falar muito disso com você. Aliás, Fábio, ontem a nossa live, a gente quase bateu 2 horas de live por conta de muitos assuntos, né? Alguns trechos do Paulo Brax. Eu estou de olho também nos chats, nos youtubers do Vasco, etc. E eu estou vendo o que está acontecendo, qual que é a reação da torcida do Vasco, né? E uma coisa que incomodou muito, que eu não coloquei aqui, eu queria que o Edmundo também visse e conversasse, falasse sobre, uma fala do Paulo Brax, que pegou a torcida do Vasco e ficou um pouco chateada, que é comparando com o Red Bull Bragantino. Mas para a gente não chegar aqui e falar, não, pô, vocês estão falando isso, mas vocês não viram a verdade, como é que é, tem que assistir direito lá para saber, para debater. Eu vou colocar o trecho, por quê? Eu não achei que ele quis dizer que quer que o Vasco da Gama seja o Red Bull Bragantino, ao contrário do que alguns torcedores estão falando. E aí eu vou colocar, porque é melhor ele falando do que eu, né? Vou colocar aqui para vocês verem e darem a sua opinião. Aqui, ó. O nosso técnico para 2023 vai ser o Maurício Barbieri. Maurício Barbieri é um jovem que vem de 3 anos de um trabalho dentro do Red Bull Bragantino. Um clube com viés empresarial, um clube com objetivos muito semelhantes em nível mundial com o Vasco, um treinador cujo modelo de jogo... Bom, aí ele fala do modelo de jogo, né? Isso aí é uma coisa que a gente já falou ontem, conversou sobre. Essa fala em si incomodou muito a torcida vascaína. Eu queria saber de vocês, se vocês acham que foi um pouco de exagero, que eu não achei nada demais, assim. Tanto é que passou, eu assisti a coletiva inteira, né, ao vivo. Para mim, passou reto essa parte aí, não tinha nem reparado, mas a torcida está reclamando bastante dessa comparação. O que vocês acharam aí? O que você achou, Edmundo? Não, eu acho que quando ele fala em relação ao Maurício Barbieri, ao modelo de jogo, eu acho positivo, porque, de fato, o trabalho dele foi bom, enquanto o Red Bull Bragantino deu jogadores capacitados tecnicamente para fazer o trabalho. O que eu acho que a torcida não gostou é porque o Red Bull Bragantino é um trampolim, né? Ele compra para poder vender, fez isso com o Claudinho e com outros tantos que eu não me recordo os nomes agora. Por isso que a torcida não gostou, porque o objetivo não é conquista. O Red Bull Bragantino pode até chegar a alguma conquista, mas o objetivo não é conquista. O objetivo é empresarial. E aí essa comparação também é ruim, porque o Vasco é clube de massa, o Bragantino não, né? Com todo respeito ao Bragantino. O Vasco não, o Vasco é time de massa, é um clube gigante, acostumado a títulos, e não pode se contentar em ficar em meio de tabela. Acho que é cedo para a gente cobrar resultados repentinos, né, de uma hora para outra. Acho que tem que ser de forma gradativa, mas quando os jogadores e técnico que você apresenta não alcançam a expectativa do torcedor, a frustração ela acaba sendo imediata. E aí, Fábio, o que você achou dessa fala? Eu queria também que você falasse a respeito dessa coletiva de imprensa, que com certeza você viu na íntegra. Foi claro. Ontem às 11 horas da manhã aqui do Brasil, né, pessoal? E eu queria que você falasse um pouco o que você achou das falas dele, se te incomodou bastante ou não, e também desse fato aí que deu uma viralizada aí da torcida vascaína falando sobre o Red Bull Bragantino.
Ontem, às 5 da tarde, eu estava acompanhando aqui direto do Catar, né? Que tem uma diferença de 6 horas. Então, assim, o Gui, nada que ele falou me assustou, me causou espécie. Eu não esperava isso. Eu venho falando isso no canal, quem acompanha os nossos vídeos já sabe, que a escolha do Maurício Barbieri foi exatamente por esse motivo que ele falou, pelo viés empresarial. Talvez, e hoje, se eu não estou equivocado, tem uma declaração do Belintani, que é o presidente do Bahia, exatamente batendo com essa tecla que eu já venho falando. Nós vamos ter que nos acostumar, gostem ou não gostem, quem virou SAF nesse modelo diferente. O Edmundo é dessa época, do repórter ligar para o Edmundo e conseguir falar com ele, do repórter ligar para o presidente do Vasco e conseguir falar com o presidente do Vasco. Isso vai acabar, ou já acabou em quem é SAF. Você não fala diretamente com as pessoas, você tem um trâmite a seguir. Então a comunicação vai mudar. E essa mudança é a característica de uma empresa. O Vasco virou uma empresa, ponto, o futebol. E dentro dessa característica, ele foi buscar alguns nomes, o Barbieri não era o primeiro nome, era o Vojvoda, que não deu certo, e o Maurício Barbieri ganhou outros quando o Vasco decidiu trazer o Abel Braga para poder ser o diretor técnico. Ele não vai mexer com contratação, ele não vai mexer com dinheiro, ele vai ser aquele elo, vestiário e diretoria. Porque a diretoria não conhece de vestiário. O treinador é um treinador jovem. Então, ele vai conseguir ter um escudo e um elo para levar esse bate-pronto para lá e para cá. Ter uma pessoa que possa até mesmo aconselhá-lo. Gosto das propostas de trabalho do Barbieri, mas, como disse o Edmundo, quando ele teve peças na mão. Tudo vai depender das peças que ele terá na mão. Então, assim, o torcedor do Vasco, eu não posso, fiz um vídeo hoje no Instagram, eu falei sobre isso. Eu não posso pedir calma ao torcedor do Vasco. Mas acho que a gente tem que olhar e falar assim, peraí, é um modelo diferente que chegou para o nosso clube, como chegou para o Bahia, como chegou já para o Botafogo, para o Cruzeiro. Vamos dar um tempo. E o Vasco, gente, vai dar um salto que, por mais que até na coletiva ele tenha falado isso, esqueça o Flamengo. A comparação é inevitável. O nosso maior rival é o Flamengo. Mas o Vasco vai dar um salto de investimento que o Flamengo levou 6 anos. O Vasco não vai levar 6 anos para investir. O Vasco, em menos tempo, vai conseguir chegar a esse nível de investimento. E aí, claro, que vem aquela frase do Josh Wander, que seria o último Vasco-Flamengo dos dois times desequilibrados tecnicamente. O que é equilibrar tecnicamente? É você trazer o Pedro Raul e o torcedor achar que ele é melhor que o Pedro do Flamengo? Ele fez mais gols que o Pedro do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Se você pegar a última temporada, o Pedro Raul foi muito bem. Mas ele não está nem na seleção. É uma discussão, óbvio. Ele estava na seleção do campeonato. Fez um ano ruim? Não. Acabam os problemas da camisa 9 com a chegada dele? Acabam. Ele vai dar certo? O Edmundo, ninguém discutiu como jogador de futebol, craque. Mas Edmundo rendeu igual em todos os clubes? Não que ele não quisesse. Ele entrou para render igual, mas acontece. A gente vai jogar pelada, tem um dia que você joga para cacete, outro dia não joga. E aí? Então o Pedro Raul pode chegar no Vasco e não ser aquele artilheiro que foi no Goiás. Ou pode chegar e fazer mais gols ainda. Então eu acho que assim, tem que esperar um pouquinho as contratações que virão e já a partir dessa semana elas virão e o Pedro Raul está nesse pacote inicial. Exato. Inclusive, eu acho que vai ser. Vamos fazer desse tema agora sobre as contratações, né? Ontem, quando ele falou no plural contratações aí para o Vasco, os nomes que eu falei ontem aqui, que é certeza, é o Pedro Raul Júnior Urso, né? O Nicola falou hoje na live dele que são 4 que já estão fechados, né? E agora falaram muito do Patrick de Luca, né? Que é o jogador que estava no Bahia, 22 anos, mais jovem. Mais um para o meio de campo, de volante ali, né? Inclusive, depois eu quero deixar o trecho que ele fala com muito pessimismo, né? O Paulo Brax, sobre Andrei, que eu quero também conversar com vocês disso. Mas primeiro sobre os reforços. Você tem alguma informação além dessa, Fábio? Quem são esses nomes aí que ele está tanto falando e por que não anunciou já, né? Porque assim, ele quis anunciar primeiro o treinador, com quem ele fechou na segunda-feira, e aí agora o treinador deu aval para os nomes que eles já vinham negociando e o Vasco agora tem que finalizar. A informação que eu tenho é que o Caxiua Reysol aceitou a proposta do Vasco, isso foi agora também, ontem ou anteontem, foi nessa semana. O Vasco já tinha o Júnior Urso fechado, mas Barbieri, gosta dessa ideia? Gosto. Hoje,
o Yuri. Eu tentei contato até com o Yuri e não consegui, mas a informação que eu recebi, e está inclusive divulgado, o próprio Atenção Vascaínos falou sobre isso, ele recebeu uma proposta do Japão. Então o Yuri iria embora. O Júnior Urso está vindo para a função do Yuri, mas não para substituir, porque o Vasco está atrás de um 5 que tenha mais mobilidade, um 5 com a característica do Andrei, que é aquele cara que inicia o jogo, que sabe jogar, que não só desarme, que é o caso do Yuri, que é muito bom nessa função, mas para sair para o jogo tem uma dificuldade maior. Então a informação que eu tenho é que seria o Pedro Raul, o Júnior Urso, o Mateuzinho, que estava no Sampaio Corrêa, mas não é para ser o titular. Ele vem para uma composição de... Porque o Vasco não tem. O Gabriel Dias está voltando de cirurgia. Começar amanhã o campeonato, o Vasco não tem lateral direito. A gente vai falar daqui a pouco do Nenê, que provavelmente não vai ficar, porque ele quer 1 ano de contrato, o Vasco quer 6 meses, está nesse imbróglio. O Alex Teixeira não deve ficar. O Cruzeiro está interessado nele também, está levando já o Matheus Vital. Enfim, vai passar por mudanças o Vasco. Mandei uma mensagem ainda há pouco para o Thiago Rodrigues para confirmar se ele está realmente de saída. E o Vasco está buscando goleiro e ele já sabe que não vai ser o titular. Então, mudanças no plural, como você disse, vão acontecer. Por isso, a necessidade de contratações. Exato. E aí, Edmundo, né? Esses nomes são os que surgiram agora, né? Esses 3, 4, até 5, né? Eu até falei ontem do Bissoli, que parece que ele tinha aceitado já a proposta do Guilherme Bissoli, isso. Isso, falou que viria também para compor elenco também. O pessoal fala, pô, mas como vai trazer Bissoli? Gente, tá trazendo Pedro Raul. Eu acho que assim, tem que ter calma e, inclusive, falam em 20 nomes, 20 contratações em 2023. Não são 20 contratações para começar 2023. Então, é durante 2023 e agora também algumas, né? Os nomes são entre 15 e 20. Aí muitos jogadores virão para o Vasco. Mas o que surgiu até agora aí, Edmundo? Esses nomes aí agora um pouquinho mais concretos, não totalmente, devem ser anunciados essa semana, inclusive, né? Eu acho que vai sair anunciado alguns dos nomes essa semana. Te anima um pouquinho mais ou não, Edmundo? 0? Não me anima. Eu acho que criou-se uma expectativa de que o Vasco ia disputar as melhores contratações, né? O mercado ele não é tão tranquilo assim. Você pode ter até dinheiro, e vai faltar jogador. Se você for falar de centroavante, os que estão livres no mercado, para mim, o Pedro Raul é o melhor, ou pelo menos foi o que mais se destacou na temporada de 2022. Os outros não. Os outros nomes ditos aí por você e pelo Fábio não são jogadores que viriam para ser titular. Então, eu preferia a permanência dos jovens, né? A renovação. Hoje eu vi que o Vasco estava encaminhando a renovação com o Figueiredo, a renovação com os jovens, e que o Vasco pudesse contratar pontualmente um goleiro, um zagueiro, um volante, um camisa 10, e, cara, botar a molecada da base, porque parece que o Barbieri sabe trabalhar com os jovens. Pelo menos foi o que disse o Paulo Brax ontem na coletiva. Eu não gosto da quantidade, tá? Não acho que você vai contratar 20 jogadores e vai formar um time. Da quantidade. Eu gosto da qualidade. Você contratar pontualmente jogadores que venham e joguem. Acho que o Fábio está coberto de razão. O processo de um Vasco forte não vai demorar tanto tempo como demorou em outros clubes, ou especificamente no Flamengo. Acho que esse processo ele vai ser mais rápido, mas não estou gostando dos nomes especulados. Talvez por isso a timidez do Paulo Brax ontem em falar de reforços, porque acho que ele ficou tímido. Porque se ele tivesse um nome de peso, depois de 30 dias ausente, ele ia fazer questão de dizer que está contratado, né? E acho que ele vai aproveitar o desenrolar da contratação do Pedro Raul, que é um jogador que a torcida do Vasco está na expectativa, está feliz com a contratação desse jogador, e vai apresentar o pacote com os outros que a torcida tem uma certa desconfiança. E, cara, a desconfiança ela é só até a página 2.
se esses caras chegarem e jogarem pra caramba, serei o primeiro a dizer aqui que errei e que, porra... Ainda bem, né, que errou, né? Ainda bem que eu errei, né? Mas como o Fábio disse, às vezes, eu falar por mim na minha carreira, eu mais joguei bem do que mal. Eu joguei mal em alguns times, mas os nomes que estão sendo falados mais jogaram mal do que bem. É só isso, entendeu? Com exceção do Pedro Raul. E acho que o Vasco, cara, tem uma característica de lançar jovens, de revelar jogadores que deveria ser muito importante em alguns momentos, sabe? Se você pesar na balança, tem que trazer um jogador, minha opinião, melhor que o Figueiredo. Você tem que trazer um jogador melhor do que o Gabriel Peck. Você tem que trazer um jogador melhor do que o Ignaldo. Estou falando principalmente nas posições que você já tem, né? Em outras posições, acho até que vale o risco de você trazer jogadores como o Mateuzinho, que foi um destaque do Sampaio Corrêa. Boa. O Leandro mandou uma pergunta aqui. É verdade que o Coutinho estava indo para o Urubu? Tá indo? É mentira, não vai mais. Na verdade, não é mentira. O Flamengo estava tentando, conversou com ele, só que o Aston Villa pediu 20 milhões de euros. Aí o Flamengo já desistiu. O Gui, o Ed conhece muito bem o representante dele. Está aqui, em Doha, o Cacau Barbosa. Esquece, não teve conversa nenhuma. Certa vez, o Cacau me disse o seguinte, falou, Fábio, o Felipe sabe que ele é ídolo da torcida do Vasco, que ele é uma referência para os meninos. O que é uma referência para os meninos? É quando eles vão subir, vão assinar um contrato, eles entram na sala e vem a foto do Felipe Coutinho. Falou, para que eu iria negociar ele com o Flamengo? Estragar essa imagem dele? Ele não precisa, financeiramente está resolvido. Então não teve conversa. Foi fake news. Eu matei isso no peito na segunda-feira ou no domingo, eu já dei essa informação. Não tem, gente. Coutinho não negociou com o Flamengo. É isso, como o Paulinho também não negociou com o Flamengo. O Paulinho foi para o Atlético Mineiro, é uma outra questão. Mas o Coutinho não negociou. Ele vai voltar um dia para o Vasco? Não sei. Pode. Ou não. Mas para o Flamengo não teve negociação. Pelo menos as notícias que a gente viu aí é que tinha desistido. Que o Flamengo chegou a consultar ali o Aston Villa, que pediu 20 milhões de euros e não liberaria tão fácil. Não é o caso para gastar esse dinheiro também. De qualquer forma, o Coutinho não vai para o Flamengo. Para quem está perguntando.